nobres advogados, se sintam cumprimentados e cumpridos. Senhores da Justiça, senhores e senhoras juízes. Defesa, em sua fala, trouxe alguns elementos muito importantes. Eu vou começar pelo último advogado que se manifestou, o Dr. Hermes. Ele falou o seguinte: olha, senhores, olha, senhoras, se a lesão é aqui na nuca, ou é aqui nesse osso, alguém bate nesse osso, aí sim é vontade de matar. Mas que todas as lesões na vítima, Francisco, foram lesões faciais, aqui na frente. Aí eu cheguei lá e falei para o senhor, só queria partear mais, porque já tinha sido interrompido nos apartes. Só, o senhor jura que é isso mesmo? Ele voltou a falar de novo, ó, se a lesão é aqui atrás, a lesão é aqui no osso, do lado, isso mata, mas as lesões da vítima foram todas na face. Aí, nós somos obrigados a abrir o laudo. Aí o laudo fala o seguinte: a vítima apresenta edema na região mandibular e bocinadora esquerda. E 2. Afundamento ao osso temporal direito. Cicatrizes irregulares na região parietais, manchas impopulares, redução acentuada dos movimentos, assimetria facial. Mas esse afundamento ao osso temporal direito, depois, quando vieram os autos, os documentos do hospital, aí os peritos detalham ainda mais. Hematoma difuso e agudo, fratura do osso temporal direito, submetido a craniotomia, drenagem estrutural difuso agudo. Aí classifica o estado de coma dele no Glasgow 8. Olha, que ele entra depois Glasgow 7. Estado de coma, Glasgow 7. Com muitas fraturas na face e tomografia do crânio, mostrando traumatismo crânioencefálico com hematoma extradural difuso agudo. Em qual região? Na região do osso temporal direito. O osso temporal direito fica exatamente aqui que ele sofreu um afundamento, um traumatismo crânioencefálico. Osso temporal direito. Vou mostrar essa foto, senhores. Osso temporal. Osso temporal. Mas essa foto aí é a foto da perícia? Uma foto pode isso? Pode mostrar isso? Uma foto que mostra onde é o osso temporal direito. Eu não vou mostrar não. Então o osso temporal direito. O senhor tem alguma dúvida que o osso temporal direito é aqui? Tem alguma dúvida, doutor? Não, é aqui. Aqui não. É aqui. Aqui, ó. Não, esse é o seu. É aqui. Aí é na frente agora? O resultado está O osso temporal do senhor fica aqui na frente? Não, deve ser o seu que fica atrás. O meu fica aqui, ó. Não, aí o senhor Tá está tempo, atrás. tempo. Então tá bom. Parabéns. Mudaram até o lugar do osso temporal. Parabéns. Isso mesmo. Até o lugar do osso temporal agora mudou, né, doutor? De repente não leu o laudo, né? A têmpora, a têmpora virou mandíbula para a defesa. Aqui, ó. O temporal da defesa é por aqui e tal. Os nobres
advogados nem leram o laudo, ou se leram, mentiram, os senhores insistem na mentira, para mudar o local do osso a tempo da vítima. Mas sabe por que tem um afundamento do osso temporal, senhores? Por uma razão bem simples, mas brutal. E aí a gente volta na primeira fala da defesa. O primeiro defensor veio aqui e falou o seguinte, falou, olha, meu cliente tem uma coerência absoluta. Daí ele começou a ler o depoimento da folha 23. Falei, doutor, na folha 23 está escrito lá que o Celso Ricardo Maia fala com todas as letras do mundo que... Não gostei da parte não. Eu li a folha 23, está claro. Não gostei da parte. Como? Posso ler? Pode, mas não coloque palavras na minha boca. Não. O senhor estava lendo a começo e esse. Eu li o interrogatório judicial, doutor. Folha 23 é o interrogatório do inquérito. Ah, tá bom. Vamos lá. Mas no inquérito, Celso Ricardo fala o seguinte: ele não tinha intenção de roubar, mas voltando ao fato apurado, posso afirmar que a intenção era de matar. Era de matar mesmo. Eu não preciso, doutor Hermes, me explicando que se alguém bater aqui com força, mata. Eu preciso da ajuda da defesa para falar, não, eu preciso dessa ajuda fantástica, doutor Hermes. Aí, o próprio doutor Galto falou o seguinte: depois, em juízo, isso o senhor falou, em juízo eles são coerentes, correto? Né? Tudo que eles falaram em juízo é coerente, é correto, sobre o auxílio da defesa, etc. Então vamos ao que ele falou em juízo, os dois. Depoimento da folha 75, indicado pelo próprio juiz. Primeiro, Celso Ricardo, que o interrogando e Márcio deram pontapés e chutes na cabeça de Francisco, que o interrogando deu 3 pedradas na cabeça de Francisco. Celso Ricardo, quem está com o Celso Ricardo? Aqui a coerência dele, concordo com o senhor, é extremamente coerente, sim, doutor Galto. Concordo com o senhor, então você acabou de falar, tudo que ele fala em juízo é extremamente coerente, que o interrogando e Márcio deram pontapés e chutes na cabeça de Francisco, o interrogando deu 3 pedradas na cabeça de Francisco. É coerente também com o laudo, que demonstra um afundamento craniano, um traumatismo que levou esse paciente a coma, uma coma aqui na escala de Glasgow, quando há traumatismo, é coma gravíssima, e que esses réus abandonaram essa vítima com esse risco de morte intenso, terrível, porque atentaram contra a vida dela de forma brutal, cruel e covarde, dando chutes na cabeça, ambos. E tanto o Celso quanto o Márcio deram pontapés e chutes na cabeça do Francisco. Depoimento do Celso Ricardo Maia, assistido por advogados, etc. Aí o Márcio Alves, o que ele fala? Que depois que Francisco caiu no chão, o interrogando e Ricardo deram uns pontapés nele e foram embora. E Francisco não chegou a levantar do chão. Coerente. Essa brutalidade é extremamente coerente. Em juízo. Eu não vou usar mais o doutor Hermes. Eu morri. Eu não posso reviver mais, não sei. O senhor, depois que o senhor falou aqui, o senhor me ajudou tanto, eu não quero mais usar o seu conversa. Com certeza. Obrigado. Obrigado. O cidadão do porte físico, da compreensão física do doutor Hermes, mas não ele ajudou muito, mostrando que quem atinge o osso occipital, uma vítima caída no chão com chutes e pontapés, quer matar mesmo. Então a pessoa da compreensão física do doutor Hermes, assim, andando calmamente, depois de tomar seu esquinho, para desestressar do júri,
é abordado por dois cidadãos do meu partido físico, eu e o senhor novamente, né? Mas é só hipótese, tá? Nós não vamos agredir a advocacia. É hipótese. Aí, dá uns murros na cara, a vítima cai, a gente chuta a cabeça da vítima. O senhor acha que crime que vai ser, né? O doutor Hermes já morreu, né? O doutor Hermes já assumiu aqui, né? Lógico, se você me atingir na região do hospital, eu já morri, o senhor já morreu, né? E a defesa vem aqui e fala, não, crime menor, não é um crime menor, não tem como enxergar um crime covarde desse como sendo um crime menor, um crime que não expôs severa e gravemente a vida do Francisco a um severo risco imposto por atitude covarde dos dois réus. Aí, senhores, e aí, senhores, os quesitos são o seguinte: no dia 3 de agosto de 2001, por volta da instância mestre d'armas, módulo G, via pública, Planaltina, foram desferidos socos e pontapés contra a vítima Francisco das Chagas Bezerra de Souza, provocando as lesões descritas no laudo de exame de corpo-de-delito de folhas 18 e 18 verso 53 e 467 dos autos. Sim, nesse quesito, nem o promotor de justiça, nem nenhum dos advogados divergem. O réu Celso Antônio Maia Galderato foi um dos autores da conduta descrita no quesito anterior ao desferir socos e pontapés contra a referida vítima. Sim, nesse quesito, nem a defesa do réu Celso Ricardo, nem o promotor de justiça divergem. Correto? Assim agindo, o réu iniciou a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima recebeu atendimento médico eficaz. Aqui o promotor de justiça pede sim, e a defesa pede não. Agora vamos pedir sim, sabe por quê? Por algumas razões. Primeira razão, a confissão dos dois réus em juízo, falando que deram chutes na cabeça da vítima com a vítima caída. Se o nobre doutor Hermes, já falecido com a região, doutor, aqui? Temporal, né? A região temporal, o senhor já está falecido, né? Então uma pessoa semelhante ao doutor Hermes, caído, já agredido fisicamente por duas pessoas extremamente maiores do que ela, mais jovens do que ela, mais fortes do que ela, e essas pessoas chegam e dão chutes na cabeça dessa pessoa. Imagina, senhor caído, já desfigurado, que nem sua mãe o reconheceu na delegacia, chega duas pessoas que dão pontapés na cabeça dessa pessoa. Pontapés que causaram traumatismo crânioencefálico na senhora, que deixou o Francisco por 14 dias em coma. Não é um coma leve, um coma muito próximo da morte. E Francisco das Chagas Bezerra de Souza somente escapou da morte por conta da intervenção, uma vez que a vítima recebeu atendimento médico eficaz. E olha a dimensão desse atendimento médico eficaz. Essa vítima ficou na UTI, foi entubada, e olha, o tanto de intervenção médica que essa vítima, porque se fosse por vontade dos réus, vontade essa captada das suas atitudes covardes e brutais, essa vítima lá, naquele lugar que eles abandonaram essa vítima, com traumatismo crânioencefálico, teria morrido lá mesmo.
Sou cliente, doutor Hermes. Eu sou cliente. Os senhores falam que os senhores não quiseram matar a vítima. Os senhores falaram que os senhores não queriam fazer mal à vida dessa vítima. Os senhores estão aqui por obra dos seus advogados, as palavras do seu advogado, falando que esse crime é um crime de lesão corporal. Grave. E que esse crime, a diferença do crime de lesão corporal para o crime de tentativa de homicídio é uma só. O bem jurídico, aquilo que as pessoas atingem seriamente no crime de tentativa de homicídio é muito mais grave. É uma escala muito mais grave. Impõe risco à vida da pessoa de forma consciente. E quem, senhora, em sã consciência, vai chutar uma cabeça do senhor, trabalhador, açougueiro, com muito mais idade que os dois réus, chutar essa cabeça por algumas vezes com essa pessoa desfalecida? O senhor quer fazer o teste? O senhor deita aqui. Agora o senhor não é mais algoz, o senhor vai ser vítima. Deita aqui. Eu venho e lhe dou um chute na sua cabeça. Aqui, ó, na região temporal. Eu sei que eu estou tentando contra a sua vida. Tenho absoluta certeza disso. E por isso eu nunca faria isso. Por respeito à vida, meu senhor. Então, a hora que o cidadão comete um ato completamente contrário à vida humana, desrespeitoso à vida humana, como é o ato que eles próprios confessam, de chutar a cabeça do cidadão caído, covarde, essa pessoa atenta contra a vida, e atentados contra a vida humana, em qualquer direito penal do mundo, chama-se crime de homicídio, que pode ser consumado ou tentado. E esse crime em julgamento somente não veio a cabo porque a vítima Francisco Bezerra da Chaga Souza teve atendimento médico, foi levado daqui para o politraumatizado do hospital de base, sofreu uma drenagem crânioencefálica para diminuir o inchaço que aqueles chutes na cabeça deles causaram, ficou 14 dias em coma e, além disso, sofreu umas 7 ou 8 cirurgias. Não foi, doutor Hermes, numa região aqui, ó, no maxilar, não. Foi aqui, ó, na têmpora, o afundamento do osso temporal, conforme diz o laudo. Não me vem os advogados, o que ele vai falar? Será que o advogado vai falar lá na comissão de defesa de prerrogativa? É prerrogativa do advogado mudar o local do osso temporal? É prerrogativa do advogado insultar delegados de polícia sempre que qualquer depoimento? Porque o senhor chegou ao ponto de falar assim que o delegado era torturador. Será que essa é uma prerrogativa do advogado? Não é prerrogativa do advogado. Assim como não é dever do Ministério Público estender o tapete vermelho de lá até aqui, o advogado entrar. Porque nesses 10 anos de Ministério Público, senhores, desses, a maioria deles dedicados ao Tribunal do Júri, eu já ouvi tudo. Agora queremos mudar o local do osso temporal daqui para cá, para frente, agora que é só lesão facial, e a vítima ficou lá 14 dias internado com traumatismo crânioencefálico, aí já é demais. O Dr. Hermes já terminou de condenar o cliente dele, Dr. Galo, acabou ali. Se quiser falar mais uma hora para os senhores falarem. Se for para mudar o local do osso temporal, eu deixo os senhores falarem à vontade para os jurados. Eu nem presenciar isso, deve ser prerrogativa do advogado fazer isso. Outra coisa que precisa esclarecer aqui, que era extremamente desnecessário, senhores. Fica falando, olha, o Francisco é um mentiroso. Não é. Francisco até não é. Se você ensinar, como que pode ele, que é um açougueiro, botar dinheiro no bolso?
De repente ele estava com má intenção. Para que isso? Para que isso? Precisa, só que basta aqui discutir o terceiro quesito, principalmente. Assim agiram o réu, deu início à execução do crime de homicídio. Quem chuta a cabeça de um senhor caído, atenta contra a sua vida. Por chutar algumas vezes, até conseguir o afundamento do crânio, deixar esse cidadão em coma, atenta contra a sua vida. E depois, o crime somente não se consumou por circunstâncias que vão muito além da vontade dos réus. Muito além. Essa vontade aqui, ó, que salvou a vida do seu Francisco, a vontade de médicos, que muitas vezes sobrecarregado lá no hospital de base, meus senhores. Vou contar para o senhor como que é esse hospital de base. Ficou uma prioridade da saúde durante uns 6 meses, 2004. O cidadão chega traumatizado, ele vai para um lugar que parece um campo de guerra. Marca para todo lado, mas é o melhor atendimento que tem. A pessoa que sofreu traumatismo, para lá que tem que levar. Não leva para nem, eu recomendo, não leve para nenhum hospital particular. Seu filho caiu de moto, você caiu de moto, você se atentou, você sofreu um traumatismo crânioencefálico, não leve para nenhum outro lugar, leva para lá. Porque mesmo com condições precárias, lá existem os melhores médicos para tratar desse assunto. Porque se fala muito mal da saúde, pode falar mal dos políticos que cuidam da saúde. Agora, falar mal daqueles médicos que trabalham lá é um pouco difícil. Talvez uma ou outra exceção. O advogado chegou a falar: teve um promotor lá na Riviera de São Lourenço, em Santos, que atirou contra não sei quem. Como se ele falasse isso, ele ia denegrir a imagem de todos os promotores, inclusive a minha. É de engano, não consegue fazer isso. Então, por obra desses médicos que trabalharam para salvar a vida do Francisco, Francisco ainda tem essa vida. Uma vida reduzida, uma vida que por um momento era vegetativa, uma vida que ele não sente cheiro, ele perdeu o olfato, tem pouca visão. E aí o advogado insinuou: por que ele não vai no INSS? Pois é, eu chamei ele aqui e falei: doutor, olha, no INSS tal, assim o senhor vai lá e busca seu benefício. Aí o advogado insinuou, sabe o que, senhor? Nossa, coitado aqui, olha, é trabalhador, né? Aqui, olha, é um trabalhador, né? Quem vai pagar, quer dizer, um argumento de cunho emotivo, sentimental, quem conhece o INSS? Eu falo que o INSS é excelente, né? O INSS, não é excelente o INSS? Todos os benefícios que o INSS previsto nele, eles pagam, corretamente, pagam? Ótimo. Tem um benefício chamado auxílio reclusão. Então ele vem com esse argumento fantasioso: aqui vai pagar, a família vai sofrer. Não, doutor, o senhor conhece tanto o INSS, o senhor conhece tanto o INSS, o senhor deveria ter um auxílio, chamado auxílio reclusão, conhece? Quanto custa? Quanto custa o auxílio reclusão? O auxílio reclusão, a partir do dia 1º de janeiro de 2012, sabe quanto que é que o Estado paga? R$ 915,05. Francisco, se for aposentado, não merece, sabe quanto vai receber? Salário mínimo. O recluso vai ganhar mais do que ele. Não me venha com argumentos. Responde pelo seu crime. O Estado vai pagar o auxílio reclusão. Se o senhor conhece bem o INSS, vai buscar o direito dos outros clientes. Agora, o cidadão que confessa, que chutou a cabeça de um senhor de idade na época não, mas um senhor mais velho do que ele, e ambos confessaram isso, os dois confessaram isso em juízo, e ouvido o doutor Glauco durante a fala dele, e ouvido o doutor Glauco agora confirmando: tudo que tem juízo aqui eu posso considerar da boca dos seus clientes. Pode. Tudo que eu ouvi aqui dos seus clientes em juízo é extremamente coerente. Óbvio. Tá aqui. Que
Celso, Ricardo e Márcio deram os pontapés e chutes na cabeça do Francisco. E ainda, Celso deu 3 pedradas na cabeça. Aí, para não ficar só um confessando sozinho, o Márcio também. E depois que Francisco, caído no chão, interrogando Ricardo, Celso e Ricardo deram os pontapés dele e foram embora. Maravilha! Deram os pontapés dele e foram embora. Deixaram o cidadão com traumatismo crânioencefálico, afundamento do osso temporal, para restar, sabe o que, minha senhora? Salvo pelos médicos lá no Hospital de Base. Então essa resposta aqui, ó, só não se consumou a morte de pessoas que agrediram brutalmente o senhor de idade. Foi porque a vítima recebeu atendimento médico, e não foi porque eles deixaram de bater mais, ou eles deixaram de bater menos, ou eles usaram mais ou menos. Não, eles usaram, sabe o quê? A brutalidade necessária para expor a vida do senhor de idade é risco severo. Colocar o cidadão em coma no grau 7. Grau 7, no caso de traumatismo crânioencefálico, sabe o que fala? Necessidade de intubação imediata, senão morre. O crime foi cometido com crueldade, uma vez que a vítima foi golpeada com inúmeros pontapés na cabeça, conforme ambos confessaram, sim, causou sofrimento intenso. Os advogados duvidam disso. Peço só o seguinte: já que seus clientes acham que chutar a cabeça de pessoa caída não é tentativa de homicídio, já que seus clientes acham e contrataram os senhores para isso, que um crime bárbaro desse pode restar uma pena no regime aberto, então que sejam os senhores as vítimas deles. Vou fazer um exemplo. Não vou eu, que não tenho coragem de chutar a cabeça de ninguém caindo, porque eu sei que isso é tentativa de homicídio. Agora, Celso, Ricardo e Márcio têm coragem de fazer isso. Então se deite os senhores aqui e manda ele dar um chute na região temporal do senhor e vamos ver o que acontece. Mas siga o meu conselho, não vá para o hospital particular não. Corra para o hospital de base. Agora, senhores, o último quesito da primeira série. O crime foi praticado para assegurar a execução do crime de tentativa de roubo praticado anteriormente. E o primeiro quesito da segunda série, que está numerado errado, pelo menos o meu, por favor. No dia 3 de agosto de 2001, então, houve tentativa de subtração de coisa móvel para pertencer à vítima mediante violência. Aqui, senhores, nesses 2 quesitos, o Ministério Público vai pedir não é porque eu não acredito no que diz Francisco Bezerra Chagas de Souza. Não é por isso não. Sabe por quê? Porque eu estou cansado, senhores, desse processo. Vim ter o veredicto dos jurados, e eu não posso falar qual que foi, mas os senhores, pela que ouviram até agora, podem imaginar qual que foi, e aí recorrerem a esse processo voltar. Então, para evitar recurso, evitar discussão, os caras, eles virem recurso e falam assim: mas o Francisco lá, naquele momento ele estava sem dinheiro e o crime era impossível. Que é um argumento jurídico, que não vai entrar nem no deano, porque eles podem ganhar esse recurso lá no tribunal, sim. Se o crime foi qualificado por causa do crime de roubo, tentativa de roubo anterior, e não existia nada nos bolsos do Francisco, que o dinheiro dele ele tinha deixado lá e ele falou que não tinha dinheiro, então não há esse crime, etc. Eu podia discutir isso, eu não vou discutir isso. Pode botar não aqui. Não. No 6º crime foi praticado para assegurar a execução do crime de tentativa de roubo, não. E houve o crime de tentativa de subtração, porque pode não ter havido absolutamente nada no bolso dele, e essa é uma vertente que pode criar força no tribunal, e esse processo pode voltar por causa disso. Ótimo. Não aqui, não aqui. Que nós teríamos exatamente o que eles praticaram. Exatamente o que eles praticaram. O quê? Uma tentativa de homicídio contra o senhor. 10 anos mais velho, 20 quilos mais magro que cada um deles, muito menos forte do que cada um deles, onde os dois, em conjunto, espancaram esse cidadão, e esse cidadão caído no chão, com o rosto desfigurado.
o rosto desfigurado, eles deram chutes na cabeça e confessaram o juízo. Não puderam só isso. Não tem perigo de voltar. Francisco vai receber essa sentença na casa do Paulo. Essa barbárie, pelo menos, eles foram levados. Porque você imagina, isso? Francisco, depois de passar por tudo isso, recebeu uma sentença lá na casa dele, falando assim: o que fizeram comigo foi só uma lesão corporal. Nada. Imagina, não sofri risco de vida nenhum. Qual foi a pena que deram para eles? 4 anos ou 3 anos no regime aberto. Eles não vão pagar nada. Nada. Se bobear, o advogado recorre ainda e prescreve esse crime. Não é nada mesmo. 3 anos, mais um recurso. Recorre. Queria prescrever. Prescreve. Por isso. O Francisco sofreu, a covardia que ele sofreu. Porque tem advogados que vêm aqui e falam o seguinte: olha, existem muitos crimes impunes. Nossa, se o cidadão fosse rico, se viesse aqui o Márcio Tomás Vaz, o promotor estendia um tapete vermelho lá. O senhor não me conhece. E daí que eu não cumprimentava mesmo. Aí estendia o tapete vermelho. Aí você vê, olha, muita gente impune. E o senhor recebe por isso mais um impune, é isso? Não, senhores. Agora, eu digo, assim, não tem recurso que volte esse processo. Não há recurso, não há nulidade nenhuma nesse processo. No julgamento de hoje, a defesa pode reclamar que eu não cumprimentei, pode reclamar que eu não dei um abraço afetuoso, pode reclamar que eu não dei um beijinho no rosto temporal dele, pode reclamar disso tudo. Agora, a nulidade ele não vai poder reclamar, não. Decisão contrária à prova dos autos? Muito mesmo. Porque a única pessoa que aqui sustentou fora das provas dos autos foi aquele que falou assim: olha, as lesões são só faciais. Foi. Temporal. Osso temporal. Aí eu quis mostrar uma foto médica legal, eles: não, mostra não. Nem precisa. Só quero que os senhores e as senhoras só pensem só o seguinte: na hora que os senhores entrarem na sala certa. Se 2 jovens pegam um senhor 10 anos mais velho que ele, dão socos, espancam até deixar o cidadão completamente desfigurado, a ponto da mãe não reconhecê-lo. Imagina seu filho, encontra com 2 jovens desses na rua, não sei por que motivo, talvez alguma coisa desagradou eles, obrigou 2 anos antes, não sei o que, eles pegam os 2, jogam seu filho no chão, depois de deixar no estado que a senhora não reconhece, eles dão chutes na cabeça do seu filho. Aí vem o advogado falar que isso aí não é uma tentativa de homicídio. Brincadeira. É muita brincadeira. É tentativa de homicídio, sim. E é qualificado pela crueldade, pela brutalidade de duas pessoas jovens que com inúmeros golpes, pontapés na cabeça, que causam extremo sofrimento. Vai negar? O senhor vai negar o extremo sofrimento que essa vítima sofreu ali no chão? O senhor vai negar isso? Senhores, peço voto com justiça. Dê um pouco, senhor. Essa semana teve um julgamento. O pai de promotor, de procurador da República, promotor de justiça, que foi morto há 14 anos atrás.
E aí, entre recursos da defesa, vai e volta, esses negócios processuais, isso aqui, vai para lá, volta, depois de 14 anos, um deles foi julgado. Senhor, não é vingança, insinuado, não é vingança, porque eu nunca quis vingança. Falou o seguinte: nesses momentos, a gente relembra lugares amargos com uma certa serenidade. E o Francisco vai lembrar dessa crueldade, dos lugares amargos que ele frequentou por obra dos clientes dos senhores, politraumatizado, dezenas, quase uma dezena de cirurgias, a iminência da morte, uma escala de Glasgow, um coma quase irreversível, necessidade de intubação imediata, sem paladar, sem olfato, sem nada. E ele vai ouvir do conselho de sentenças dessa cidade, eu digo aos senhores que nunca falhou, nunca. Que quem chuta a cabeça, um senhor de idade caído, atenta contra a vida dessa pessoa. E essa pessoa só não morreu porque foi atendida por médicos abnegados que cuidam dessas pessoas, que não tem dinheiro para contratar um advogado para buscar um benefício. E esse tanto de procedimentos médicos aqui, ó, drenagem craniana, operações, mais operações, etc., salvaram a vida desse cidadão que foi brutalmente e covardemente agredido pelos 2 anos. É com um pouco de serenidade que o Francisco vai poder olhar para esse lugar amargo do passado e poder seguir sua vida. Ele foi condenado pelo que eles fizeram, tentaram contra a minha vida. E talvez, minha senhora, lá da onde o Francisco estiver trabalhando, lá no meio dos gados, dos animais, ele pode falar: ó, de repente eu tenho vontade ainda de conviver com o ser humano. É isso que eu peço, senhores. Questão de justiça, de verdade, de ter no processo, sem falsear o processo, sem mudar o lugar de osso daqui que vem para cá, sem falar a princípio, olha, tudo que tem em juízo é realmente congruente, etc. Está aqui em juízo, que ambos confessaram em juízo e deram chutes na cabeça dessa vítima caída ao chão. Obrigado pela atenção, senhores, e bom julgamento.